Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast No Coração da Mãe. Eu sou Isabela Ramos e aqui vamos ter entrevistas, curiosidades e muito mais. Você pode acompanhar um novo assunto todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, aqui mesmo no aplicativo do Santuário Mãe Rainha. Neste mês, o nosso santuário está unido em oração pela ordenação sacerdotal do nosso querido diácono Felipe Araújo. Mas você sabe qual o caminho até chegar à ordenação? Como é o processo de discernimento ou se precisa passar por um seminário? Fica aqui conosco que o diácono tem muito o que nos falar. Seja bem-vindo, diácono Felipe, é de muita alegria a sua participação aqui em nosso podcast. E para começar a nossa conversa, eu quero falar sobre discernimento vocacional. Primeiro de tudo, o que é um discernimento vocacional? O discernimento vocacional é a gente pensar justamente, na nossa própria vocação. Discernir significa muitas vezes pensar bem, escolher entre diferentes opções. Quando você vai discernir um tema, uma questão, assim, você se coloca diante de todas as opções possíveis e pensa, qual é a solução, qual é a opção mais adequada. Mas, ao se tratar da vocação, o discernimento não é algo simplesmente entre diferentes opções que você escolhe qual aquela que você quiser. O discernimento vocacional, por se tratar de uma vocação, de um chamado, se faz junto com Deus. Em oração, nós vamos pensando, a que Deus está me chamando, Qual é a missão que Ele me deu, como eu quero cumprir essa missão. E finalmente o chamado que Deus nos faz é sempre um chamado de santidade, é um chamado de felicidade, Quando eu falo na própria vocação, eu falo na missão que Deus me dá, mas também essa missão ela tem que encher meu coração de alegria, ela tem que ser um caminho de santidade para mim. Então, no fundo, o discernimento vocacional é você em oração junto com Deus, também muitas vezes junto com um acompanhante espiritual, tentar entender qual é a vontade que Deus tem para a tua vida. Como foi o seu processo para discernir? Boa pergunta. Talvez é interessante justamente iniciar esse processo sabendo que cada processo é diferente, Cada discernimento vocacional é diferente um do outro. Mas muitas vezes escutar o discernimento do outro, como foi a experiência dele, me ajuda também a ir vendo a minha própria experiência, que às vezes pode ser bem diferente e às vezes pode ser parecido ou ter elementos comuns. O meu discernimento, ele foi longo. Eu acho que tem gente que consegue decidir com mais facilidade. Eu sou uma pessoa muito indecisa, então o meu discernimento vocacional foi bastante longo. Primeiro que nada, nunca pensei em ser padre antes dos meus 20 anos, mais ou menos, no meio da faculdade. Antes, para mim, nunca tinha sido uma opção. Eu nunca tinha pensado que isso poderia me fazer feliz. Mas sim, como eu estava no Jumas, lá em Araraquara. E a partir dos meus 18 anos, mais ou menos, ou 17 na verdade, logo após a minha aliança de amor, eu comecei a ser muito ativo no Jumas, E gostava bastante de ir nos encontros, já seja em Araraquara, já seja em âmbito regional, lá no Sudeste. E fui vendo que ser dirigente de grupo, por exemplo, era uma coisa que eu gostava bastante. Fui vendo que as coisas que eu vivia no Jumas me completavam, mas eu estava estudando naquele momento, eu estudava letras, E estava, assim, bem entusiasmado com a ideia de uma vida profissional naquela área. Já seja no meio acadêmico, já seja como professor em colégio, Eu gostava bastante daquilo e para mim era claro que eu queria seguir aquele caminho. No meio da faculdade, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, 20 para 21, entrou a dúvida. Um amigo meu tinha entrado para a comunidade dos padres de Schanstatt, e aí, quando eu soube que ele ia entrar, que ele estava querendo ser postulante e tal, entrou a dúvida em mim. Falei, vixe, será que eu também sou chamado a isso, Antes eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha me feito a pergunta. E aí, então, eu me fiz essa pergunta e deixei passar, na verdade. O curso dos padres de Schanstatt começou em março do ano seguinte,
né? Já era novembro quando entrou a pergunta e o curso ia começar em março, né? E eu falei, não, eu acho que isso não é para mim nesse momento, né? Nesse momento não, e deixei a pergunta passar. Teve que passar um ano inteiro, né? Para eu me perguntar novamente se aquele chamado era para mim. E várias coisas entraram em jogo ali, né? Entrou em jogo que eu estava terminando a faculdade e que eu, na verdade, no final da faculdade, já não estava tão entusiasmado com um futuro naquela área, porque eu via que o outro me chamava muito mais atenção e provavelmente me faria mais feliz, né? O de trabalhar pelo movimento, o de seguir uma vocação religiosa, sacerdotal. Isso tinha um brilho especial para mim e ofuscava totalmente o brilho que qualquer outra profissão pudesse ter. Isso por um lado. Depois eu fui vendo que, na realidade, o que eu gostava muito na área que eu estava estudando tinha deixado de ser tanto um meio acadêmico e passava a ser mais ser professor de colégio. E eu me perguntava, mas por que ser professor, né, de escola, assim? E eu fui vendo que eu queria ajudar muito os jovens nas suas perguntas, na sua vida pessoal. E o lugar onde eu podia fazer isso de melhor maneira, na verdade, até aquele momento, era o Jumas. E pra mim, na verdade, continua sendo até agora, né? Através da juventude masculina, eu via que eu tinha sido muito ajudado nas minhas perguntas e eu poderia ajudar outros também. E nesse sentido, trabalhar pelo movimento era o que mais eu gostava, assim, né? Como trabalhar como padre. E também, eu acho que entrou muito em jogo o tema da vocação mesmo pro movimento, né? Nunca passou pela minha cabeça ser padre diocesano e nem padre de outra comunidade. Para mim era os padres de Schanstatt ou nenhuma. Né? E nesse sentido, é interessante sempre perguntar dentro da sua vocação, né? Por exemplo, se é uma vocação sacerdotal, quais são os elementos da vocação que mais chamam a atenção tua, que você mais gosta, né? Ou que vão te fazer mais feliz. Porque eu via que era uma vida de padre de Schanstatt que eu queria e não outra. Né? Era uma vocação que trabalhasse pelo movimento, é uma vocação que pudesse viajar e não estar parado num lugar só, né? Que vivesse em comunidade, não vivesse sozinho. Então todas essas coisas foram pesando e eu fui vendo que nesse processo de discernimento vocacional, né, que a comunidade dos padres de Schanstatt era a correta para mim, era onde Deus me chamava. Diácono, alguém que nos ouve pode estar vivendo este momento de dúvida, de discernimento. Existe uma melhor forma de realizar este processo? Olha, a melhor forma, eu não diria que existe uma melhor forma no sentido de que existem passos que você deve com certeza realizar. A melhor forma, eu diria, é acompanhado. Em primeiro lugar, por Deus. Em segundo lugar, por outra pessoa que te ajude a discernir. Porque muitas vezes a gente pode se enrolar muito nesse processo, né? A gente pode se enrolar pensando que nós buscamos uma coisa quando na verdade buscamos outra. A gente pode se enrolar por achar que não é o tempo adequado quando na verdade é. Ou ao contrário, né? De achar que esse é o momento quando na verdade não é. Existem muitas maneiras de ser atrapalhado, né? Nesse caminho de discernimento. Porque nós mesmos, sozinhos, muitas vezes não conseguimos discernir bem as coisas, né? Não conseguimos pensar direito, não conseguimos avaliar as opções, o momento e, sobretudo, a vontade de Deus, né? Portanto, a melhor forma de realizar esse processo é acompanhado. Quando você sentir uma dúvida vocacional, né, ou quando sentir que já é o momento de você decidir por um caminho, eu diria, busque uma pessoa para que te acompanhe espiritualmente e te ajude a se conhecer, a avaliar as opções, a entender quais são as tuas motivações mais profundas
E, sobretudo, se deixe acompanhar por Deus, invoque as luzes do Espírito Santo, peça para Jesus falar claramente para o que Ele está te chamando, né? Reze bastante, busque ajuda na Mãe de Deus, nos santos, né? Se abra plenamente ao mundo sobrenatural, porque a vocação é um chamado que é bem misterioso, na verdade, né? Ele é muito simples e ele é muito misterioso ao mesmo tempo, né? É simples porque você percebe na sua própria alma quando você se sente chamado a alguma coisa ou não. Mas é misterioso porque muitas vezes você demora um tempo para entender qual é esse chamado, o porquê desse chamado, como você vai querer seguir esse chamado, o momento de atender esse chamado, né? Então, deixar-se acompanhar é a melhor forma. Que belas palavras! Muito obrigada por sua participação, Diácono Felipe. Hoje conversamos sobre discernimento vocacional e convido você que nos ouviu até o fim para assistir como foi o processo de discernimento vocacional da Irmã Rosa, oblata da comunidade católica em adoração que fica em João Pessoa. Este vídeo estará disponível logo mais às 6 horas da noite no Instagram do Santuário. Até a próxima sexta e fiquem com Deus! Este podcast foi produzido por Isabela Ramos e João Vitor, tendo apoio da equipe de comunicação do Santuário Mãe Rainha de Olinda, Pernambuco.